Olá pessoal, bem-vindos a mais um Mensagens que Edificam com o pastor Júnior César, momento da palavra, de estudo da palavra de Deus. E hoje nós continuamos com o nosso vídeo do Salmo 23, né? Faltando aí 3 palavras, as 7 nomes que a gente encontra aí do nosso Deus dentro do Salmo 23. Então hoje nós vamos aprender as últimas 3 palavras conforme a palavra do Senhor, tá bom? Então acompanhe esse vídeo até o final, depois anote aí esses 7 nomes do nosso Deus. É isso aí, Leandro. Graças a Deus estamos aqui para podermos dar continuidade aqui a esse trabalho maravilhoso que nós estamos realizando com base no Salmo 23 e tem sido edificante para nossas vidas aqui e com certeza deve estar tocando muitos corações e vidas que estão nos acompanhando aqui através do nosso canal, né? Mensagens que Edifica. Eu tenho certeza que Deus tem feito maravilhas, né? Tem alcançado aí muitas pessoas aí que realmente têm nos acompanhado. E neste momento eu quero pedir ainda para todos vocês que estão nos acompanhando aí no Instagram, no Facebook, nas redes sociais aí, se inscrever no nosso canal, acionar o seu sininho de notificação e compartilhar, né, com todos os seus amigos aí, para que a mensagem de Deus possa alcançar aí a vida de todos, né? Nos ajude aí, né, com o nosso trabalho e será um privilégio poder compartilhar com mais pessoas, com mais vidas espalhadas aí pelo mundo. Bom, gente, nesse momento nós sabemos que estamos no Salmo 23, começamos o Salmo 23 e agora a gente vai dar continuidade. Nós vamos nesse momento aqui citar o Salmo 23, versículo de número 3, aonde diz assim: e refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabemos que nós falamos anteriormente no outro canal, que a gente estivemos falando aí as primeiras palavras do nome de Deus presente aqui no Salmo 23, e nós entendemos aqui a segunda parte desse versículo, a parte B desse versículo, falando sobre que este Deus a qual nós conhecemos, ele nos guia pelas veredas da justiça. Esse é mais um dos nomes de Deus presente no Salmo 23, que se chama Jeová Tsidkenu. Significa o Senhor é a nossa justiça. Quantas pessoas injustiçadas, quantas pessoas passando por um momento crucial, porque existem pessoas mal, existem pessoas ruins no mundo. Existem pessoas que mais provocam a maldade do que o bem sobre as pessoas. Existem pessoas que ela mais promove destruição do que o bem. Pessoas que gostam de praticar injustiça, roubar, saquear pessoas, enganar pessoas. Em vários segmentos da vida, nós entendemos que a injustiça, ela existe. Ela existe na área do empreendedorismo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que começam como funcionário e depois eles vão se graduando dentro de uma empresa. Dependeu o tempo todo desse empreendedor, mas agora ele vai praticar um ato de injustiça. E que é pedir as contas do trabalho, porque antes precisava do trabalho. Pedir as contas do trabalho e agora colocar o patrão na justiça. Que é o que as pessoas fazem. Hoje em dia, eu tenho atendido muitas pessoas nesse sentido, nesse segmento de empreendedorismo. Oramos por muitas pessoas, aconselhamos muitas pessoas e nós temos visto esse tipo de injustiça sendo praticado com os empreendedores.
Pessoas que ali estão trabalhando, mas de repente, quando fica um pouco melhor e começam a mudar de vida, ainda usa da injustiça para te autopromover como um empreendedor rival. Então, pessoal, a gente vê muitas pessoas praticando aí maldades com seus patrões e acabam se tornando rivais dele, ou seja, o opositor do mesmo segmento, e ainda coloca o patrão na justiça. Isso significa que é uma injustiça que a pessoa está praticando. E da mesma forma, muitos empreendedores mal intentados também oprimem o pobre. Oprime o pobre, ou seja, sabe que aquele empregado depende dele, mas às vezes não paga o salário em dia. Ou às vezes, por qualquer motivo, dispensa o funcionário sem saber o que está acontecendo. Às vezes acontece alguma coisa, um episódio dentro daquela empresa, e daí a pessoa ela dispensa o funcionário sem saber o que está acontecendo no ambiente de trabalho. Também é uma injustiça. Vemos pessoas sendo enganadas em muitos sentidos da vida, como, por exemplo, a vida conjugal. Quantas pessoas são injustiçadas na vida conjugal? Você já acompanhou algum caso, Leandro? Acredito que sim, pastor. Pessoas sendo injustiçadas, enganadas. Muitos brincam com os sentimentos das pessoas. Outros fazem do outro um escravo apenas para usar e descartar e depois enganar, trair, mentir. Isso é injustiça, é a pessoa praticar a injustiça com o próximo. Pessoas que nesse momento estão com uma causa na justiça. Mas não é a justiça humana, é a justiça de Deus. Colocaram para Deus resolver situações que Ele mesmo não consegue resolver, porque há situação na nossa vida se não houver uma intervenção de Deus. Nós não podemos conseguir vencer aquela situação. Então, uma coisa que nós podemos ver aqui e conhecer esse Deus como Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Creia nesse momento, você que está passando por um processo assim. Davi também, no momento mais difícil da vida dele, estava sendo injustiçado. Porque muitos já haviam se levantado contra a vida de Davi para tirar o seu reino. Saul perseguiu a Davi e Absalão também perseguiu a Davi, que é seu filho, tentou matar o seu próprio pai, tomou as concubinas do seu próprio pai, que foi uma injustiça, e injustiça tem consequências. Mas Davi conhecia Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Ele é aquele que faz a justiça por aqueles que não têm condições de resolver problemas humilhantes como esses. Talvez você esteja sofrendo nesse momento com problemas humilhantes de injustiça. Você está sendo injustiçado. Mas Deus, Ele entra com providência na sua vida. E Deus opera um grande milagre para você que tem uma causa na justiça agora, nesse momento. E só falta dar a sentença da vitória. Mas está sendo uma peleja para você. Está sendo complicado para você receber esta causa. Você está sendo injustiçado por alguma empresa, ou uma empresa está sendo injustiçada por algum funcionário, ambos
assim acontecem, mas o Senhor é a nossa justiça e está indo a teu encontro para alvororar a bandeira da vitória a teu favor, para que você consiga o seu milagre. Deus está assinando para você, com caneta de ouro, aquela causa que tanto você espera. A caneta do céu está vindo a teu encontro. O Senhor, Ele é a sua justiça. Creia nisso. Creia que por esse dia você terá a resposta de Deus para a sua vida. Creia que nesse dia Deus estará mostrando para você que Ele é Deus e que Ele é o Senhor. O mesmo Deus que estava na vida de Davi é o mesmo Deus que está na sua vida e é o mesmo Deus que pode mudar esta situação que você está vivenciando. É esta causa impossível, que até agora tem sido impossível para você, mas o Senhor está dizendo: tudo é possível àquele que crê. E se você crê, Ele está dando uma sentença de vitória. E você está recebendo esta causa que está na justiça há muito tempo. Ele vai se mostrar para você como Jeová Tsidkenu. Creia nisso. Nós iremos para o próximo nome de Deus, dentro do Salmo 23. No versículo de número 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, e não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós vemos aqui Jeová chamar, um Deus que se apresenta no Salmo 23 como o Jeová chamar. O Senhor está presente. Que coisa tremenda, né? Uma das coisas que nós podemos aprender aqui no vale da sombra da morte, porque existe também muitos vales em vários segmentos. Nós vemos que existe falência empreendedora, existe falência familiar, existe falência espiritual, existe falência ministerial, existe falência de emprego. A pessoa perdeu o emprego. Então a gente vê que é um vale que as pessoas possam estar passando. Mas é um vale que muitas das vezes a pessoa se encontra sozinha. Porque quando você está bem, quando tudo está legal para você, você tem amigos de sobra. Quando você pode oferecer o churrasquinho, fazer uma festa, dar presente para todo mundo, então você tem amigos de sobra. Mas quando você entra no vale, aí você vai conhecer 3 tipos de pessoa. Primeiramente, você vai conhecer você mesmo. Porque quando a pessoa entra num vale, numa situação difícil, ele começa a enxergar ele mesmo. Quem era ele antes do vale? Ou quem era ela antes do vale? Porque enquanto tudo tá bom, a pessoa não raciocina, a pessoa não pensa em Deus, a pessoa não pensa em ir em uma igreja, a pessoa não pensa em pegar uma Bíblia para ler, a pessoa não pensa em estar dobrando o seu joelho. Então, a gente vê que a pessoa que entra no vale, esse vale chamado Vale da Sombra da Morte, que Davi está falando aqui, e é o Vale da Falência, aí a pessoa se autoconhece. Quem sou eu? Depois se autoexamina. Por quê? Porque a pessoa começa a entender que ela não é nada sem Deus. E que tudo que ela tinha não era nada, não significava nada sem Deus. Porque na hora desses vales, o seu dinheiro não pode se salvar. Na hora desses vales, a sua riqueza não pode se salvar. Na hora desse vale,
O seu amigo que dizia ser amigo não vai poder te salvar. Então, às vezes alguém da família também não vai poder te salvar, nem mesmo, quem sabe, uma esposa, um esposo, que talvez nem vê o sofrimento nas horas difíceis. Porque até o patriarca Jó não escapou disso. Não escapou. Por que não escapou? Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus permitiu o diabo tocar naquilo que Jó tinha, a mulher dele virou para ele e disse: rapaz, amaldiçoa esse Deus e morre. Então, quando você entra num vale assim como esse que Jó está, a tendência é de alguém que está muito incrédulo diante da situação dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó responde assim: tu falaste como uma louca, mulher. E bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode perceber que nesse momento, meus queridos, é a hora que você se autoexamina, se conhece, mas também você conhece a segunda pessoa. A segunda pessoa é quem eram os seus amigos e quem não era. Porque o verdadeiro amigo é aquele que aparece nos tempos difíceis da vida. O verdadeiro amigo está com você no tempo bom, mas também está nos tempos ruins. É aquele que quando você sofre um acidente de moto ou de carro, e você fica doente, ele sente a sua falta e ele vai lá no hospital fazer uma visita, ou ela vai lá fazer uma visita para você no hospital. É só aquela pessoa que aparece. Porque o resto só lembrar de você quando você estava na mesa tomando uma cervejinha, ou comendo uma pizza, ou fazendo um lanche, quando você tinha dinheiro para bancar, quando você tinha dinheiro para fazer alguma coisa, quando você tinha algo para oferecer. Porque os outros já se foram embora e você foi e ficou abandonado. Essas são as pessoas que você conhece. A segunda pessoa é que você conhece, aquelas que verdadeiramente são os seus amigos. E a terceira pessoa que você conhece é Deus. Por que Deus? Porque aqui está dizendo que Ele é o Senhor que está presente. Talvez você não viabilizou o Senhor presente com você quando tudo estava bem. E agora você começa a enxergar a Deus na hora que as coisas estão ruins. E Deus, ele faz questão de se apresentar em tempos ruins, porque Ele é o melhor amigo, o único amigo e o verdadeiro amigo que um homem pode ter. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está dizendo, ó: porque tu está comigo, e tua vara e o teu cajado me consola. Este é Jeová Chamar. O Senhor está presente contigo. Então não se sinta abandonada, não se sinta abandonado. Neste momento o Senhor está presente para te ajudar em tempos difíceis, em tempos de calamidade, em tempos de falência, em tempos de vale. Ele é o único que pode resgatar você da situação que você está. Até mesmo que tem muitas pessoas que teve uma falência espiritual, se desviaram dos caminhos do Senhor, se afastaram da igreja por algum motivo e caíram no pecado, fizeram como o filho pródigo, que pegou todos os seus bens que o pai havia dado e esbanjou-se no mundo, até que ele ficou zero, sem nada, perdeu tudo. Toda a regalia que o pai havia oferecido a esse filho. A diferença é que muitos
vão comer as bolotas do porco, igual o filho pródigo foi comer as bolotas do porco. E o que acontece? Muitos se sentem esquecidos por Deus e não voltam para a casa do Pai. Se sentem rejeitados por Deus e não voltam para a casa do Pai. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para filhos pródigos aqui através desse canal. Deus não se esqueceu de você mesmo em meio a essa falência espiritual. E mesmo em meio a esse vale que você está passando. E mesmo em meio a essa situação comendo as bolotas do porco. Ou seja, a comida da mesa do diabo, que é no pecado. Deus, Ele quer você de volta. Deus quer que você volte, filho pródigo. Esta é a mensagem de Deus para a sua vida. Volte, filho pródigo. Porque o Pai está de braços abertos. Imagina aquele pai sendo homem e aguardando o filho todos os dias na porta da sua casa para que seu filho viesse apontar um dia, na esperança de que ele voltasse, até que um dia o filho apareceu. E o filho disse: se meu pai me receber apenas como escravo, nem se for como filho e herdeiro, eu irei voltar para casa. O filho se humilhou, o filho viu a necessidade de se humilhar para então alcançar graça. Muitas das vezes, você só precisa se humilhar, você precisa só se entregar, você precisa só dizer que você precisa de Deus, e você precisa voltar para a casa do Pai, e que o Pai está de braços abertos para receber você com festas, porque quando um pecador ele volta para Cristo, ou ele aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que há festa aqui na terra, mas também há festa no céu. Permita que Deus faça essa festa. Volte para Deus. Você que está comendo bolotas, Deus tem uma herança para você. Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Deus não mudou os seus planos a teu respeito. Deus ainda quer te levantar, Deus ainda quer te salvar, Deus ainda quer te restaurar e te libertar. Jeová chamar, Ele te alcança através desse canal. O Senhor está presente nesse momento difícil da sua vida. O Senhor está presente na vida de vocês que estão nesse momento enfermos e doentes, numa cama, se sentindo abandonados pelos seres humanos, rejeitados pelos seres humanos, mas o Senhor está presente e Ele pode te curar. Aos idosos que estão desamparados pela família, quem sabe até mesmo dentro de um asilo, mas acessou agora este canal. Estão sentindo-se rejeitados e repudiados pela tua família, abandonados na hora que mais precisou. Mas o Senhor Deus está dizendo: eu sou Jeová chamar, eu estou presente nesse tempo de angústia, nesse tempo de velhice. O Senhor faz presente para resgatar você, e Ele pode mudar o coração da sua família e fazer com que a sua família entenda a necessidade de tirar você desse asilo, ou até mesmo da situação de abandono, porque tem gente que não leva para o asilo, esse idoso, essa idosa, mas sabe o que acontece? Deixa em casa, passando fome, defecando em cima da cama, fazendo a pessoa sofrer, sem sair da sua cama porque não tem mais força, não ajudam. Família foi servida por esse pai, por essa mãe, por esse avô, por essa avó, há muitos anos. Tem um ditado que diz que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. E é verdadeiro. Concorda comigo, Leandro? Sim, com certeza. Nesse momento, Jeová chamar
Ele está presente na sua vida e Ele vai fazer uma mudança na sua história. Ele tem o poder de resolver esse problema, essa situação que você está vivendo, uma situação de calamidade terrível, de tristeza. Mas Ele, o Deus onipresente, o Deus que está em todos os lugares, está vendo tudo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está vendo tudo, Ele está em todos os lugares e Ele tem o poder de resolver todos os problemas. Pode ter certeza que Deus está fazendo algo aqui agora. Através desta mensagem, Deus está mudando a tua situação e eu profetizo isso sobre a tua vida. Porque Ele é fiel, Ele é Jeová Chamar. Glória a Deus. Nós vamos aqui também no versículo de número 5. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Este aqui é Jeová Nissi. Significa o Senhor e a nossa bandeira. Glória a Deus. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Este é para aqueles que estão esperando um momento de vitória. Estão passando por um momento de guerra. E nós entendemos que, além desse nome aqui, o Senhor é a nossa bandeira, existe um outro nome também, como Jeová Sabaote. Jeová Sabaote significa o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é aquele que vai à guerra. Mas eu vou dizer, Ele não perde nenhuma batalha. Ele ganha todas as batalhas. Se você está passando por um momento de guerra espiritual, se você está passando por uma batalha em qualquer segmento da sua vida, convida o Senhor. É a nossa bandeira. Porque Ele está dizendo aqui no Salmo 23, que Ele é aquele que prepara uma mesa perante mim, perante os meus inimigos. Quem não tem inimigo nessa vida? Muitas pessoas têm. Ou podemos dizer que todas as pessoas têm inimigos, né? Principalmente aquelas que praticam o bem. Porque o mal prolifera mais rápido. O bem, como é difícil formar uma pessoa para o bem. Como é difícil forjar uma pessoa para o bem. Eu falo isso não só categoricamente, humanamente falando, mas principalmente com Deus, porque Deus, se tem uma coisa mais difícil de trabalhar, é com o ser humano. E Deus precisa trabalhar no ser humano para poder o ser humano entender que há uma necessidade de mudança de vida. Então, para Deus forjar o caráter de um homem, para Deus forjar o caráter de uma mulher, demora. Agora, para o diabo corromper é rapidinho. É rapidinho. O diabo pode corromper em questão de 10 minutos, 15 minutos. É a história assim. Aquilo que você construiu em 30 anos, o diabo tem o poder de derrubar em 10 minutos. Por uma falta de vigilância da gente. Porque existe mais pessoas mal do que pessoas boas. Então, nesse momento, se tem alguém desejando o teu mal, seja por uma obra de bruxaria, seja por uma ameaça, tentando te matar, porque eles querem te matar. Quem sabe uma pessoa que está sendo ameaçada de morte agora, sendo jurada de morte. Mas aqui está dizendo, você está passando por uma batalha e Deus tem um plano na sua vida, Deus tem uma obra na sua vida. Deus pode te dar o livramento e ainda pode te honrar perante os teus inimigos. Porque o Senhor é a nossa bandeira.
porque ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, ou o Senhor da guerra. Se você crê nesse momento, eu acredito, com base nessa palavra, que Deus está dando livramento para pessoas nesse momento. E livramento de morte em meio às guerras e de conflitos gerados por várias situações. Existem inimigos exteriores e interiores. Existem inimigos, às vezes, que moram com a gente, que comem na nossa mesa. E a palavra de Deus diz que os nossos maiores inimigos serão os da nossa própria casa, às vezes. Então a gente precisa entender que o Senhor é a nossa bandeira, Ele luta por nós. Para dar-nos o livramento. E Ele está nesse momento trazendo o livramento. Trazendo o livramento de morte e honrando pessoas aqui, ó. Ele está preparando um banquete para a sua vida. E nesse banquete tem muita coisa boa. Porque quando a gente fala de banquete, a gente fala de bênção de Deus. A gente fala de vitórias. A gente fala de coisas que nós estamos nos apropriando. De coisas que Deus está preparando para nós. E que nós vamos ser honrados por Ele nesse banquete. Porque os nossos inimigos, muitas das vezes, existem inimigos que Deus mata. Mas existe inimigo que Deus deixa viver para ver a tua honra. Para ver a sua honra. Então os teus inimigos não assentarão à mesa antes de você chegar. Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. E Ele honra aqueles que Ele escolhe. Aqueles que Ele separa. Talvez você que está passando uma perseguição aí ministerial, alguém está te perseguindo, alguém está tentando tirar alguma coisa, um cargo ou alguma situação aí, com outra situação, que essa pessoa quer tirar de você. Mas Deus está dizendo, olha, se você crê no Senhor e a nossa bandeira, Ele está te dando vitória hoje. E por esses tempos, você alcançará o milagre de Deus. Acredite nisso, porque Jeová Sabaote não perde batalha. Assim diz o Senhor. É isso aí, pessoal. Vocês viram quantos nomes? A gente sabe que Jesus é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Você que nos acompanhou até aqui, então que você mande esse vídeo de estudo para os seus amigos, para os seus familiares, que eles aprendam junto com você a importância no nome de Deus, a importância de tantos nomes que tem no Salmo 23. E é isso, né, pastor? Como você vem acompanhando a gente, você realmente mande esse vídeo para o pessoal que você conhece, que você esteja aprendendo junto com eles. As suas palavras, pastor. Opa! Então, minha gente, a gente sabe que a hora que você for acessar aí, né, no nosso canal do YouTube, vamos ter aí duas partes. A primeira parte e a segunda parte, né? Isso aí. E o tema que foi discutido aí durante o Salmo 23, que foi discorrido, foram sobre os nomes presentes no Salmo 23. Então aqui a gente vai só dar uma resumida aqui, né, no que foi falado, os assuntos. De repente você acessou primeiro essa primeira parte B, né? E aí você tem que encontrar a parte A para você ver o vídeo aí, né, com certeza completo. Nós vemos aqui, ó, foi falado aqui sobre Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Foi falado sobre Jeová Jirê, o Senhor proverá. Jeová Salom, o Senhor é a minha paz. Jeová Rafá, Ele é o Senhor que cura, ou seja, refrigera a minha alma. Jeová Tidei-Canu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Chamá, o Senhor está presente. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E assim encerra a segunda parte, a parte B, com o Senhor é a nossa bandeira. Então, procura aí, você que acessou, quem sabe a parte B e precisa alcançar aí a parte A.
De repente você acessou a parte A, procura a parte B aí e assista os nossos vídeos completos aí no nosso canal, porque tem muito vídeo, muito conteúdo aí nas plataformas digitais. Meu muito obrigado a você que nos acompanha, que Deus vos abençoe, no nome de Jesus. Um abraço, pessoal, até mais.